Boa noite a todos. Em breves momentos vamos iniciar o nosso trabalho dessa noite. Vamos então nos preparando para esse momento tão importante, que é ouvir as palavras de Jesus, fazer esse entendimento daquilo que o Mestre quis nos passar. São 19h30. Vamos então dar início à nossa atividade dessa noite, fazendo uma oração. Convido a todos vocês que elevem os seus pensamentos a Deus e a Jesus, sentindo as vibrações de amor e de ternura. Que aqui em nossa casa espírita, luz, paz e caridade, onde todos aqueles que aqui vêm tenham a vontade de conhecer e sentir a presença de Jesus em nossa casa. Aqui Jesus está presente como em todos os lares, em todos os tempos. Mas hoje estamos gratos por estarmos aqui, reunidos em seu nome. E vamos assim, com a mente pensando naquilo que estamos necessitando, naquilo que viemos buscar, em uma atividade onde o Evangelho vai ser analisado ou vai ser facilitado o entendimento para nós. Vamos então acalmar-nos e sentir essa presença, pedindo desculpa a todos aqueles que, como nós, ainda necessitamos muito da presença do Mestre em nossas vidas. Convidamos a nossa irmã Jane para poder vir nos falar sobre o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, que hoje vai nos explanar, vai nos fazer entender um pouco mais essa mensagem. Porque quantos estão sendo chamados? Quem sabe hoje não é o nosso dia. Quem sabe hoje não vai surgir essa oportunidade para o nosso despertamento? Então vou passar a palavra para a Jane. Obrigada, Rosane. Boa noite a todos que estão presentes aqui na nossa casa. Boa noite a todos os nossos amigos que se encontram na plataforma do Facebook. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a essa nossa atividade. Acredito que, como a maioria já sabe, esta nossa reunião de sábado é uma reunião dialogada, onde todos nós somos convidados a contribuir, a participar, a fazer perguntas, a colocar as nossas opiniões, e lembrando que não tem resposta certa ou resposta errada, né? É uma forma de nós exercitarmos o aspecto filosófico da nossa doutrina, né? Refletirmos. Como a Rosane já anunciou, né, a passagem do Evangelho que irá nos conduzir essa noite, eu vou ler aqui um trechinho desse capítulo e logo mais nós vamos dar início ao trabalho. Diz assim, muito se pedirá àquele que muito recebeu. Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que aqueles que não veem vejam e aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram estas palavras e lhe disseram, somos nós, pois, também cegos? Jesus lhes respondeu, se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós. Evangelho de São João, capítulo 9, versículos 39, 40 e 41. Estas máximas encontram, sobretudo, sua aplicação nos ensinamentos dos Espíritos. Todo aquele que conhece os preceitos do Cristo é culpável, seguramente, de não os praticar. Mas, além do Evangelho que as contém, não estar difundido senão nas seitas cristãs, entre estas, quantas pessoas não o leem, e entre aqueles que o leem, quantos há que não o compreendem.
Disso resulta que as próprias palavras de Jesus estão perdidas para a maioria. O ensinamento dos espíritos que reproduz estas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e as comenta para pô-las ao alcance de todos, tem a particularidade de não ser circunscrito a cada um. Letrado ou iletrado, crente ou incrédulo, cristão ou não, pode recebê-lo, uma vez que recebem diretamente ou por intermediários, pode pretextar ignorância. Não pode se desculpar nem por sua falta de instrução, nem pela obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não as aproveita para o seu adiantamento, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que o seu coração por elas seja tocado, que não é nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto tenha maiores meios de conhecer a verdade. E ele continua, mas acredito que essa introdução aqui é suficiente para dar o pontapé inicial para a nossa conversa. Então, esse capítulo se chama Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E a pergunta que irá conduzir a nossa conversa é a seguinte: o conhecimento do Espiritismo está nos tornando pessoas melhores? Tá? E esta pergunta da noite de hoje, ela é dirigida, é uma pergunta pessoal para cada um de nós. Não é para o nosso vizinho, para o nosso marido, para o nosso filho, né? É para nós. Isto que nós já conhecemos está nos tornando pessoas melhores. O Paulo Salerno nos diz assim, ó: a cegueira neste caso seria a nossa ignorância? Sim, seria a nossa ignorância, né? Porque se nós ouvimos, né, o que acontece com a maioria de nós? A gente vem na casa espírita, a gente gosta muito de assistir uma palestra, de receber um passe, né? Às vezes a gente até faz o evangelho lá na nossa casa e a gente acredita que isso é suficiente. A gente fazendo tudo isso, vamos desencarnar e ser recebido por André Luiz em nosso lar. Será que é assim que funciona? Bom, eu tô indo na casa espírita, eu tô fazendo evangelho no lar, tô tomando passe, tá tudo certo. O que vocês acham? Será que isso é suficiente? Então, Paulo nos fez essa pergunta, né, da ignorância, né? Se nós agimos desta forma, se nós ainda estamos agindo assim, estamos ignorando os ensinamentos de Jesus, não é verdade? Temos o conhecimento, mas não estamos praticando. Alguém aqui gostaria de contribuir para Marcelo, para eu não ficar falando sozinha? Com relação à tua pergunta, né, especificamente, o conhecimento do Espiritismo está nos tornando pessoas melhores? O que tu acha, Marcelo? Eu acho o seguinte, Jane, muitas vezes, na maior parte das vezes, nós somos muito rigorosos conosco mesmo. Nós não conseguimos, boa parte das vezes, observar o nosso progresso. A gente tem que se comparar, não com o outro, né? Nós temos que fazer uma comparação conosco. Como é que eu estou hoje, como é que eu estava ali atrás. Exatamente. Há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, alguns dias atrás. Será que eu estou melhor agora com esse conhecimento que o Espiritismo me traz? Porque o Espiritismo é uma ferramenta. Sim. Né? Ali um manual do que a gente precisa, o que a gente pode fazer para nos melhorarmos como pessoas. Esse é o objetivo do melhoramento. Né? Será que o Espiritismo contribuiu para que eu hoje seja um pouquinho melhor do que eu era ali atrás? Sim. Acho que é essa a pergunta que nós temos que fazer. Exatamente. A gente não pode ter o rigor de achar que nós vamos completar toda a melhoria nessa existência em pouco tempo. Né? Não, a gente não vai conseguir melhorar tudo que a gente precisa e evoluir com certeza nessa encarnação, né? Sem dúvidas. Mas é isso que o Marcelo disse aqui. Acredito que vocês ouviram que nós devemos nos questionar o seguinte: hoje eu sou melhor do que ontem? O Espiritismo me proporcionou as ferramentas necessárias para que eu me tornasse uma pessoa melhor, né? Então é isso que ele falou, nos compararmos, né, conosco mesmo. Vamos ver aqui se tem mais comentários. Tinha aqui, mas deu uma fugidinha. Vou pegar aqui qual o do Paulo, consigo ver. A Regina nos diz assim: acredito que quanto mais estamos estudando, nossa percepção ficará mais ampla.
temos mais responsabilidade. Exatamente, né, Regina? Estudarmos e procurarmos, dentro das nossas possibilidades, colocar em prática o que a gente aprende no nosso estudo, né? O Paulo nos diz assim, ó: somente o emprego do conhecimento bem aplicado pode nos tornar pessoas melhores, né? Então não adianta eu conhecer e deixar tudo guardadinho, né, dentro da bolsa. Eu tenho que colocar em prática. A Adri nos diz assim, ó: usar qualquer comparatismo externo implicará ser falho. Exatamente. Não ter, bem assim, vem ao encontro do que o Marcelo nos disse, né? Não podemos usar comparativos externos, né? Me comparar com o meu vizinho, com o meu marido, né? Com quem quer que seja, eu tenho que me comparar comigo. Como é que eu era há um tempo atrás? O parâmetro é Jesus. Olha o que o Paulo nos diz aqui: o parâmetro é Jesus. Não é o vizinho. Né? Então é bem isso, é o que o Marcelo diz, não é o vizinho. O parâmetro não é o vizinho, não é o meu marido, não é a minha esposa, não é o meu filho. O parâmetro é Jesus, né? Se sempre que nós formos agir, ou se nós tivermos que tomar uma decisão, pensarmos: como será que Jesus agiria nesta situação? Estaremos começando a nossa caminhada. A Rejane nos diz assim, ó: penso que todo aquele que vai de encontro ao conhecimento tende a se melhorar, pois o conhecimento nos desperta para a responsabilidade diante da existência e desperta a necessidade de evoluir, passo a passo. Essa resposta da Rejane aqui me lembra a um livro que eu li, que foi indicado pelo nosso amigo Luiz aqui, que é o Lírios de Esperança, né? E que esse livro nos mostra a história do desencarne de muitos espíritas, né? A situação bem triste que eles chegavam no plano espiritual. E eles tinham todo o conhecimento. Tudo isso que a gente falou aqui, eles tinham, né? E esse livro tratava de um hospital que foi construído, se eu não me engano, por Eurípides Barçanufo, para tratar e para acolher esses espíritas que estavam desencarnando, né? Em situações deploráveis. Eles tinham conhecimento, né? Todo o conhecimento, tudo isso que a gente fala aqui, eram nossos irmãos que tinham, né? Mas é isso que a gente falou, né? O conhecimento precisa ser colocado em prática. A Arlete nos diz assim, ó: só nos sentiremos melhores com a reforma íntima. Exatamente, né, Arlete? Só que para nós fazermos a reforma íntima, nós precisamos nos conhecermos, né? Tô sempre batendo nesta tecla. Se a gente não se conhece, a gente não tem o que reformar, né? Então, para a gente fazer reforma íntima, primeiro, nós temos que fazer uma jornada de autodescobrimento, né? Nós temos que nos conhecer. Só aí nós poderemos reformar, né? Porque se eu sou uma pessoa egoísta, né? Eu não desenvolvi esse egoísmo nesta encarnação, eu venho há muitas encarnações desenvolvendo o egoísmo. Eu vou deixar de ser egoísta de repente? Ou se eu sou uma pessoa avarenta, né? Se eu sou uma pessoa vaidosa, sou uma pessoa orgulhosa, né? Eu vou ter que aprender a lidar com essa situação. Talvez eu não consiga eliminar o orgulho nesta encarnação e nem o egoísmo, né? E nem a vaidade, mas eu vou aprender a lidar com isso. Bom, eu sou vaidoso, então eu vou procurar criar situações para eu ser menos vaidosa, para não ser tão vaidosa assim. Eu sou egoísta, né? Eu vou procurar exercitar, não vou deixar de ser, né? Não podemos ter essa ilusão também, pensar, não, vou fazer reforma íntima e tá tudo resolvido, né? A reforma íntima também é uma construção. O Tusnildo nos diz assim, ó: o que eu faço é uma gota no meio de um oceano, mas sem ela o oceano seria menor. Madre Teresa de Calcutá. Exatamente, né? Uma vez a Madre Teresa foi ser entrevistada e os repórteres perguntaram para ela: nossa, mas tem tanta dificuldade, tem tanta pobreza, tem tanta miséria, né? A senhora acha que vai conseguir resolver isso? E Madre Teresa disse: não, o que eu faço é uma gota no oceano, mas sem essa gota o oceano não seria o mesmo, né? Então aquilo que nós fazemos às vezes parece muito insignificante, parece muito pouquinho, porque nós estamos vendo apenas o contexto material, né? Mas a gente não está enxergando do outro lado, né? A gente não sabe o que está sendo realizado a partir daquela nossa ação. Quem mais gosta? A Maria Lúcia tem um comentário aqui, ó. Maria Lúcia diz assim:
O Espiritismo é uma filosofia de vida. E como tal, tomando conhecimento desses princípios, eu, ao ter contato com esses conhecimentos, posso avaliar-me e ver onde melhorei e onde ainda estou com dificuldades. E sempre ter-me como comparação de ontem e de hoje. Mais uma vez eu encontro do que o Marcelo falou, né? Vou me comparar com ontem e com hoje, como eu era e como eu estou, a partir dos conhecimentos que eu adquiri. A Regina diz assim, ó, conhecer a si mesmo é um despertar para que possamos pôr em prática as virtudes. Temos que ter boa vontade de mudar nossas atitudes. Exatamente, né? Boa vontade. Já é um grande passo, né? A boa vontade, né? Porque se a gente se reconhece com essas imperfeições e tem boa vontade, já estamos dando um passo. Maria Lúcia tem mais um questionamento aqui. Ela diz, ó, o Espiritismo nos dá um norte. Cabe a mim ter a realidade de quem sou eu. Exatamente, né? O Espiritismo nos aponta o caminho, né? Nos dá um norte, mas, né, não adianta ele nos dar o norte e a gente não se mover, né? Nós temos que fazer um movimento de descobrir quem nós somos, quem sou eu. A Adri nos diz assim, ó, muito é dito sobre reforma íntima, mas como nós lidamos com as nossas situações que vão ao encontro dos nossos sentimentos e vontades? Como que reagimos com aqueles que nos enfrentam, que nos afrontam e nos ferem com palavras e situações? Situação do seu cotidiano é o nosso maior desafio. Olha o que ela diz assim, ó, como que nós reagimos com aqueles que nos enfrentam, que nos afrontam e que nos ferem com palavras e situações? Será que alguém tem o poder de nos ferir? O outro, com as suas palavras, tem o poder de nos ferir? O que vocês acham? Pode ferir o orgulho. Ele pode ferir o nosso orgulho, né? É isso que o Marcelo diz aqui. Se eu me sentir ofendida ou me sentir ferida com o que o outro fez ou com o que o outro disse, é porque eu ainda sou orgulhoso, né? Porque se eu não for orgulhoso, se eu não tiver orgulho, ele pode fazer, ele pode dizer, ele pode até me agredir verbalmente. E eu vou entender, bom, se ele está fazendo isso, né? É problema meu. Se ele está fazendo isso, ele está com dificuldade. Essa é uma dificuldade dele, não é minha, né? Não é porque o outro me agrediu que eu sou aquilo que ele está dizendo, né? Ou se aquilo que ele está dizendo é verdade, eu tenho que receber isso como uma crítica e tentar melhorar. Exatamente, olha o que o Marcelo disse. Se aquilo que o outro está dizendo é uma verdade, eu posso ver isto que eu considero ofensa ou agressão como uma oportunidade para eu começar um autodescobrimento, para eu, né? Pensa bem, se todo mundo diz assim, bah, como tu é egoísta? Eu disse, não, eu não sou egoísta, não. Aí o outro diz, como tu é egoísta? Aí o outro diz, será que tá todo mundo errado e só eu tô, né? Aí é uma hora de eu começar a pensar, mas vem cá, tá todo mundo dizendo que eu sou egoísta. Será que eu não sou egoísta mesmo, né? E refletirmos. Então, às vezes, aquilo que a gente considera uma agressão do outro, a gente tem até que agradecer, né? Por ele nos ajudar a despertar. A Rejane diz assim, ó, que seja sempre eu a perdoar e não quem precisa ser perdoado, né? Exatamente. Que eu possa perdoar, né? E tem mais uma coisa também assim, ó, que eu possa perdoar, mas eu vou perdoar, né? Eu só posso ter um pouquinho de dúvida em relação a isso, né? Porque quem sou eu para perdoar, né? Eu só posso perdoar se eu me sentir ofendido ou magoado, mas se eu não me sentir, se o outro me agrediu ou se eu fui vítima de alguma situação e aquela situação não me afetou, eu não tenho nada para perdoar. Eu penso assim, porque aquilo ali não me atingiu, a pessoa me desculpa, me perdoa, mas perdoar de quê? Né? Eu acho que é uma questão que a gente pode refletir, eu tenho um pouco de dúvida. Né? E eu acho assim, quem perdoa é Deus. Eu acho que quem perdoa é Deus. Também não perdoa. Deus não perdoa porque ele não se ofende. Então é o que o Paulo diz, Deus não perdoa porque Deus não se ofende, né?
Então, assim, por que a gente se ofende tanto, né? Vamos pensar sobre isso. Por que nós nos ofendemos tanto e nos magoamos tanto? A Maria Lúcia diz assim, ó: ser orgulhoso é a situação atual de todos nós. E se me tocou é porque algo em mim está e o outro está sendo um instrumento. A gente vai falar, sem ser no próximo sábado, no outro vamos voltar a falar mais sobre o orgulho, né? É uma questão que a gente precisa conversar muito, eu acredito. E o que ela diz assim, ó: se me tocou é porque o outro está sendo um instrumento, né? Se o outro disse alguma coisa e aquilo não repercutiu em mim, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Mas se ele disse, eu fiquei muito incomodado com aquela situação, aquele outro, ele está sendo um instrumento, que a Maria Lúcia disse aqui, né, para que eu possa refletir, para que eu possa me olhar. A Adri diz assim, ó: é justo sobre isso que falo, nós ainda temos muitas imperfeições, ainda sofremos com estas situações externas, porque ainda temos muitas imperfeições, claro que sim. E assim, o que a gente tem que fazer com estas nossas imperfeições? Né? A gente tem que ficar se culpando, meu Deus, como eu sou egoísta, meu Deus, como eu sou vaidoso, meu Deus, como eu sou orgulhoso, e a gente vai pegar um chicote e ficar, não. Nós temos que acolher estas nossas imperfeições, né? É assim que a gente começa, nós temos que acolher, né? Nós não temos que nos culparmos, né? Eu vou acolher o meu egoísmo, eu vou acolher o meu orgulho, eu vou acolher a minha vaidade, né? Eu vou acolher e eu vou dizer, nossa, como eu sou vaidoso ainda, olha só, né? Quando eu começo a conversar comigo sobre as minhas imperfeições, quando eu começo a me autoanalisar, é um começo para a transformação, né? Eu tive uma atitude, assim, olha aquela situação ali, como eu fui egoísta naquilo ali, olha só. Aí outra vez, quando aparecer aquela situação na minha vida, eu já vou procurar agir de um jeito diferente, não é mesmo? Ou então, né, eu fui vaidoso, ele disse, olha só, olha aquilo que eu falei, como eu fui vaidoso. Não, então, eu acolho a minha vaidade, eu acolho o meu orgulho, eu acolho a minha preguiça, né? Não, e eu aprendo a lidar com ela. E não vamos ficar nos culpando, né? A culpa, sim, não nos leva a lugar nenhum. Vamos ver se tem mais comentários aqui, ó. O que a Maria Lúcia diz, ó? Conhecê-las, aceitar, sem acomodação. Exatamente, né? Não quer dizer, não, sou preguiçosa, pronto, sou preguiçosa, fazer o quê, né? Nasci assim, sou preguiçosa. Ou então, sou egoísta, olha, eu sou egoísta, o que eu posso fazer? Não, eu sou egoísta, mas eu posso mudar. Como é que eu vou mudar? Então, pensa bem, uma pessoa egoísta, um dia no café da manhã lá, por exemplo, né, tem uma mesa lá e tem uma fruta e a pessoa vai lá e come toda aquela fruta, né? Aí o outro vem tomar café e não tem mais nada, porque o primeiro que sentou ali já comeu tudo. O que ele vai fazer? Assim, nossa, ele vai fazer o quê, né? Fui egoísta. No outro dia, ele vai fazer um café da manhã, vai arrumar uma mesa e vai colocar a fruta numa. Ele vai colocar, ele vai oferecer, né, para o outro aquela fruta que o outro gostava e ele não deixou. Ele deixou de ser egoísta? Não, ele não deixou de ser egoísta. Mas ele teve uma atitude, ele aprendeu a trabalhar com aquele egoísmo dele. E é assim, um passinho de cada vez, né? Ninguém vai sair aqui desta encarnação, gente, espírito puro, né? Não precisa a gente achar que vai sair daqui. Não vamos. Temos muitas vidas e muitas encarnações ainda e muitas oportunidades, né? A Adri nos diz assim, ó: esse sim é um bom caminho para que possamos nos acreditar em rumo à reforma íntima. Exatamente, né? Esse é o caminho. Um passo de cada vez. Toda caminhada, ela começa com um pequeno passo. E é assim com a gente. Alguém aqui quer comentar? Não temos mais comentários aqui no Facebook. Senão eu vou ficar falando sozinha. Deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta para vocês aqui. Quer ver a do orgulho que eu estava falando, né? Que vamos voltar a falar. Muitas vezes a gente diz, não, eu não sou orgulhoso.
Não sou nada orgulhoso. E aí a gente está passando por uma dificuldade, ou está passando por uma situação e a outra pessoa nos oferece ajuda. E a gente não aceita. A gente está precisando, mas a gente não aceita. Isso não é uma atitude orgulhosa, será? Com certeza. Qual é o problema de eu aceitar? Eu vou ser diminuído porque eu aceitei a ajuda do outro? Porque eu demonstrei a minha fraqueza? Orgulho. Orgulho. Não é? Todo defeito, né, Jane, ele é uma virtude desvirtuada, Uhum. exacerbada, foi mal utilizado. Exatamente. Acaba se transformando num defeito. Exatamente. E perceber qual é aquela virtude que está mal, está sendo mal utilizada, está sendo colocada para cima demais, identificar isso aí e modificar. Exato. Tipo, por que eu orgulho? Por que eu sou tão orgulhoso? O que está faltando? O que está faltando? O que eu tô fazendo demais? Qual o meu comportamento que está exagerado, que está me transformando em orgulhoso? Identificar isso aí e mudar. Isso mesmo. Autodescobrimento. Né? A Adri nos diz assim, ó. Primeiro nos reconhece, segundo nos permitir, e na sequência estaríamos receptivos ao amor do nosso Pai. Exatamente. O Tusnildo nos diz, a felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside com o endereço exato na consciência tranquila. Temos a consciência tranquila? Essa frase que é do André Luiz, consciência tranquila. Eu tinha uma amiga que ela dizia assim, ó, consciência tranquila é memória fraca. Ela dizia exatamente, consciência tranquila é memória fraca, né? Eu acredito que nenhum de nós aqui tem a consciência assim 100% tranquila. Um dia ou outro a gente até pode ter, né? Mas é difícil, né? Eu acho assim, quando eu era pequena, fazia catequese, e nunca esqueço que a catequista nos ensinava que a gente tinha que fazer o exercício do exame de consciência, né? Todo dia de noite, relembrar o nosso dia. Então, isso é uma forma, né? Bom, pelo menos hoje eu estou com a minha consciência tranquila. Um dia a gente pode ter a consciência tranquila, né? Um dia, outro dia. Então, sempre ao final do dia, quando nós formos nos recolher, examinarmos o nosso dia. Desde a hora que nós acordamos, como é que foram as nossas atitudes ao longo daquele dia, né? Como é que nós tratamos os nossos semelhantes, os nossos familiares? Como é que nós agimos no nosso trabalho? Isso também é uma forma de ajudar no nosso autodescobrimento, né? Porque a gente vai levar ali naquela situação não foi muito legal, naquela outra situação ali eu me passei, eu fui agressivo, eu tratei aquela pessoa de uma forma que não era mais legal, né? Então, é uma forma da gente começar a exercitar, né? Para termos a nossa consciência um pouquinho mais tranquila. Acredito que não tem mais nenhum comentário por aqui. Aqui na casa tá todo mundo quietinho. Não tem mais ninguém, então tá. Vamos começar já, tá chegando o nosso finalzinho, né? A nos encaminharmos para o encerramento dessa nossa atividade. Só tem uma frasezinha aqui que eu queria ler para vocês sobre esse tema, né? Que muito será pedido a quem muito foi dado. E diz assim, ó. Aos espíritas, pois, será pedido muito, porque receberam muito. Mas também àqueles que tiveram aproveitado, será dado muito. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, se não há alguma coisa que possa lhe dizer respeito. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados, pela fé que proporciona. Multiplicará também o número dos escolhidos. Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco aqui nesta plataforma do Facebook. Muito obrigada a todos os amigos que se encontram aqui na nossa sede. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Oi, obrigado, Jane, pela tua exposição e nos fez pensar, né, o que o Espiritismo
está mudando a nossa vida. Eu acho que a gente agora não é mais tempo de pensar, é começar as mudanças. E uma delas é começar a pensar nos nossos irmãos suicidas. Então vamos para as irradiações dessa noite. Convido a todos vocês para comigo em pensamento rogar por esses irmãos suicidas. Amigo Jesus, estamos aqui novamente reunidos para rogar pelos nossos irmãos suicidas. Que eles possam receber, Mestre, o amparo, a ajuda, o carinho, a esperança. Que essas vibrações possam envolver a cada um deles, para que eles possam sentir a Tua presença. Que através de Ti possa voltar a esperança de novas oportunidades. Rogo também, Mestre, por todos aqueles que neste momento estão passando por terríveis dores, por problemas, que os seus olhos não conseguem ver uma luz, um caminho, e o pensamento que surge é retirar a sua própria vida. Mestre, permita que os bons amigos possam envolver a esse ser, dando a ele um momento de lucidez, de esperança, para que esse ato possa ser não praticado. E que, em vez de ser praticado, possa encher o seu coração de esperança. Que surja uma palavra amiga, que surja alguém que possa lhe estender a mão. Assim como nós estamos rogando por todos aqueles que já praticaram o suicídio. Que as nossas mãos fluídicas, junto com os benfeitores espirituais, possa levar a cada um o alento, a esperança, e que seus olhos, Mestre, possam sentir a Tua presença. Ah, Mestre amigo, rogamos por eles e rogamos por nós também, que às vezes, com as nossas atitudes, cometemos atos também tão graves quanto aqueles que eles cometeram. Peço-te, Mestre, que hoje possa ser levado a todos aqueles aflitos que, como nós, ainda necessitamos da Tua presença em nossas vidas, da Tua compaixão para conosco. Envolva os familiares dos suicidas, levando a eles o consolo, levando a ele a esperança que seu ente querido foi num momento de dor muito forte, foi num momento de desespero, não conseguiu vencer-se a si mesmo, Mestre. Leve a esses familiares o consolo de dizer que não puderam fazer nada além das preces que agora podem fazer por eles, sem julgamento. Mestre amigo, rogo-te, Senhor, que todos aqueles que neste momento se encontram em situações de risco possam ser envolvidos por essa onda mental. Essa onda que gera amor, que gera esperança e, principalmente, nos apresenta ao Mestre. Que o Mestre Jesus, esse irmão, possa envolver a todos nós, de ambos os planos da vida, para que os nossos olhos, como eu já disse antes, comecem a brilhar novamente, que os nossos sentimentos sejam mais puros
e que as nossas palavras sejam mais doces e que os nossos movimentos sejam sempre em favor daquele que estiver com muita dor ou em aflição. Peço também a Ti, Mestre, que permita que esses benfeitores possam envolvê-los. E se cada um de nós conhecer alguém ou uma família que alguém cometeu suicídio, vamos nos lembrar daquele ser, envolvendo-o com um abraço fraterno, sem julgamento, apenas acolhendo e entendendo seu ato de desespero. E que nesse abraço fraterno possa ser envolvido, Mestre, por Ti e pelos Teus discípulos. Que nesta noite possa brilhar em seus corações a esperança, o conforto de ter, pelo menos, em alguns momentos, ter sentido que é a presença do Mestre a nos envolver e com esse sentimento envolver aqueles que estão sofrendo. E com isso também estamos aliviando as nossas dores. Os nossos sentimentos estão sendo pacificados, porque passou por nós a vibração deste ser iluminado que está conosco todos os dias, todos os momentos, sempre ao nosso lado, o amigo de todos nós. Que assim seja. Pedimos então aos passistas da casa que se coloquem nos seus lugares e vamos mais uma vez envolver-nos nas vibrações de amor, sentindo essa luz divina nos envolver, penetrando pelo nosso corpo, aliviando o nosso peito, aliviando as nossas dores, sentindo-nos amados, livrando-nos dos pensamentos negativos. Ah, como é bom sentir a Tua presença, Mestre, em nossas vidas. Que os lares de aqueles que estão assistindo possam também ser visitados por esses mensageiros. Que cada um possa se sentir também envolvidos em vibrações que só Tu, Mestre, pode nos dar. E assim, fortificados pela Tua paz, amparados pelo Teu amor, Te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Que cada um de nós possa sair daqui melhor do que aqui chegou. E que os lares possam sentir também a vibração da paz envolvendo todos os familiares. Que assim seja.